Bonjour, pessoas! Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Então, se você está acostumado com aquele vídeo mais intermediário e avançado sobre trânsitos significativos do ano, esse aqui vai ser iniciante, certo? Por quê? Porque nós temos um movimento que vai começar agora, no final de maio, e se desenvolver até junho de 2025. E ele não é, claro, um ponteiro que a gente vê isolado, ele está conectado à aceleração de um processo de mudança que começou lá em março de 2023. Sim, eu estou falando de Júpiter em Gêmeos. Se você já fez os meus cursos, já entende então de promessa natal, você já faz o cruzamento intermediário e avançado de interpretação de um mapa, certo? Agora, se você está bem no início, ainda tentando entender qual é essa conexão que a gente precisa estruturar, que é a tal da costura, que a gente não vê nada isolado, fica aqui que eu vou te mostrar no mapa. Primeiro de tudo, vamos entender o que representa Júpiter? Júpiter é o cara da expansão, certo? Expansão, prosperidade, aquela busca por algo, né? Júpiter está muito ligado às nossas crenças, aos nossos valores, só que aqui ele está conectado a um signo onde ele não se sente tão confortável. Eu brinco que Júpiter em Gêmeos ele pode espalhar um monte de coisa de uma maneira um pouco descoordenada. Às vezes a gente pode acelerar processos, mas se eles não têm uma certa orientação e uma ordem, pode ser um pouquinho caótico, certo? E nós temos aqui uma conexão, então, de um Júpiter em Gêmeos conectado direto com quem? Quem que comanda o signo de Gêmeos? Lembra sempre que cada signo tem o seu dono, tá? Gêmeos é regido por Mercúrio. Então, primeiro você tem que ter seu mapa em mãos, tá? E precisa saber o quê? Do seu ascendente. Ah, Nemi, mas poxa, eu sou leonino. Ah, Nemi, mas poxa, eu sou sagitariano. Então, gente, sim, o Sol é importante, tá? Mas você só tem a orientação das áreas da sua vida, onde as coisas se desenvolvem, no que elas acontecem ali, né, no borogodó da sua existência, quando você tem o seu ascendente. Então, toda leitura, ela tem uma orientação, não é pelo signo solar, ela vai pelo ascendente. O ascendente é um ponto muito importante. É a tua jornada de vida, a tua motivação primária, são as coisas que você, sabe aquela coisa que você tem aquela motivação para ir atrás e conquistar. Então, você vai olhar a perspectiva do seu mapa e as possibilidades através do seu ascendente. Então, se você tem um ascendente em Áries, se você tem um ascendente em Touro, tá? Pega seu mapinha e eu vou começar a te mostrar aqui num passo a passo como que você vai identificar no seu mapa e também elencar as possibilidades, tá? É importante sempre, tá? Porque a astrologia ela tem que ser verificável. Afinal, o que é astrologia, né? É uma metodologia de análise da qualidade do tempo que a gente está vivendo, mas sempre em relação à nossa realidade. Então, quando a gente elenca possibilidades, hipóteses, porque ninguém é evidente, né? A gente está fazendo um mapeamento de possibilidades. Olha para a sua vida. O que está acontecendo na sua vida? O que já vem acontecendo de movimento ali desde 2023, tá? A gente tem alguns ancoramentos importantes de datas que eu vou dar para você num PDF exclusivo aqui e editável. O que isso significa? Se você clicar no link, tem um PDF que depois eu vou mostrar como você preenche, tá? Que você vai ter ali, então, a mandala, vai te ajudar a pensar. Eu vou dar os exemplos agora no vídeo, tá bom? Você pode baixar, clica ali, baixa, guarda contigo. Tem um monte de datas ali no final para você ir acompanhando ao longo do ciclo. E nós teremos ainda um segundo vídeo, tá? Esse vídeo aqui é para os iniciantes, tá? Para quem está bem no início. E depois a gente vai ter aquele vídeo com um monte de riscos, né? Um monte de cruzamento, que é para o intermediário avançado, tá? Se você baixar esse PDF, esse arquivo, você também vai utilizá-lo depois, tá? Lá com o vídeo avançado, tá bom? Bom, então vamos começar aqui. Primeiro eu quero que você entenda a lógica, tá? Pelos ascendentes, tá bom? Então, quando a gente tem um ascendente em Áries, certo? Eu tenho o quê? Eu tenho esse Júpiter entrando a partir do dia 25 de maio na casa 3. Então, o que eu vou pensar? Eu tenho um movimento de casa 3. O que representa a casa 3? Ai, nem eu não decorei. Primeiro, nunca decore nada, tá? Entenda, porque as coisas elas têm uma certa lógica. Mas eu entendo que você está bem no início. Então, se você tem um pouquinho de dificuldade, esse arquivo que está aqui no link
justamente te dar algumas ideias para você fazer essa correspondência depois, tá? Então vamos pensar. Poxa, eu tenho um monte de coisa acontecendo na minha casa 3. E este monte de coisa, ele vai ser estimulado aí até junho de 2024. Então pensa primeiro o que que representaria 3. Pode ser às vezes movimento na vida dos irmãos. Tem pessoas no nosso mapa, então às vezes não é necessariamente só com a gente vê as coisas acontecendo ali com as pessoas que estão ao nosso redor, né? A casa 3 representa irmãos, essas pessoas próximas do nosso convívio, deslocamentos, o seu bairro ali, o seu entorno, tá? Estudo primário, então coisas que a gente aprende rápido, um cursinho rápido, um workshop, aqui tá dentro da casa 3, tá? Negócios, negociações, comércio é de casa 3. Nós temos também aqui, por exemplo, viagens curtas, tá? Nós temos também, às vezes, prejuízos que a gente tem imobiliários ou, às vezes, né, da família, tá bom? Então eu vou pensar, poxa, eu tenho um movimento sobre esses assuntos. Júpiter é um dos representantes, né, na astrologia que dá filhos. Às vezes pode ser aumento, digamos, da família de pessoas próximas, um sobrinho nascendo. Quando eu tive esse trânsito, foi muito literal, minha sobrinha nasceu. Aqui pode ser um estímulo para você aprimorar algum conhecimento técnico. Lembra que a gente está no signo de Gêmeos? Gêmeos é um conceito geral de comunicação, de interpretação. Então, se você tem algum assunto que você queira aprimorar, esse é um ano interessante. Se você quer publicar, falar, mostrar, negociar, está favorável. Mas sempre lembra da debilidade, tá? Ai, debilidade então quer dizer que vai ser ruim? Oh, meu Deus. Não, gente, isso é linguagem técnica. Eu só vou ficar um pouquinho atento, tá? Atento com o quê? Com os exageros. Um exagero de informação causa confusão. Às vezes a gente perde um pouco do foco. Às vezes a gente tem tanto interesse em tanta coisa que a gente não consegue dizer, eu vou pegar isso aqui e eu vou entender até o final. Porque uma hora eu quero uma coisa, uma hora eu quero outra, eu abro um monte, né, de cenários em termos de aprendizado e acabo não terminando nada, né? Quantas vezes você conhece as pessoas, ou às vezes até você é uma pessoa dessas, né? Acontece, gente, a gente faz. Eu tenho coisas imutáveis, eu também às vezes sou assim. A gente tem muito interesse em algo e a gente fica meio focado naquilo, mas também quando perde interesse é tão rápido que você deixa de lado. E aí, às vezes, é só a gente dar aquele tempo para as coisas acontecerem, focar um pouquinho mais. Então, lute contra qualquer tendência a desistir, às vezes, dos estudos, né? Se você tem alguma coisa, por exemplo, pendente com alguém de alguma conversa. Nossa, poxa, eu tenho uma questão ali com o negócio com uma pessoa que é muito próxima a mim, e a gente não resolveu. Poxa, isso pode aumentar um pouquinho na proporção, né? Então, vamos olhar para isso. Depois, no final, quando eu preencher o arquivo que está aqui embaixo, no link, eu vou mostrar como que você pode olhar para aquelas datas. E depois, no vídeo mais intermediário, avançado, que eu vou ter que cruzar mais elementos, eu coloco lá, tá? Nesse momento, eu quero que você pense qual é a área do seu mapa que está conectado a esse processo jupiteriano. E a segunda parte é, onde está seu Mercúrio? Porque tudo que acontece na área de Gêmeos, tá? Depende da posição de Mercúrio, porque Mercúrio é responsável. Eu estou aqui na minha casa, certo? Mas se eu estiver ali na casa do vizinho e de repente eu deixo, sei lá, minha filha aqui fazendo o que ela quiser e ela resolve tacar fogo no negócio, né? Eu sou responsável pela área, certo? Então, mesmo que eu não esteja na área, eu sou responsável por ela. E tudo que envolve Gêmeos está ligado diretamente à posição de Mercúrio no seu mapa. Quer ver? Vou elencar algumas hipóteses aqui, mas eu quero que você pare e pense em relação à tua realidade, tá? Porque é importante a gente ter um pé no chão na hora de levantar, né, probabilidades, tá? E a sua realidade é só você quem vive, né? Por exemplo, se você tem, então, um ascendente em Áries, essa área de Gêmeos aí tá na sua 3 e você tem o regente tá lá na 7. Você tem algum negócio, alguma parceria, alguma sociedade? Como que tá a gestão deste negócio? Tem alguma coisa que vocês queiram, ampliar? Tem algum tipo, por exemplo, de projeto que vocês queiram colocar em prática? O que que precisa de uma certa maleabilidade, né? O que que às vezes vocês estão exagerando no tom e precisa ter um pouquinho de cautela? Porque crescer um negócio é muito legal, mas se ele cresce desordenado, a gente já sabe que tem muito, lugar que quebra por não saber gerir um crescimento, né, alto, tá? Por exemplo, vou dar mais um exemplo, se Mercúrio estivesse na sua 4, tem alguma situação de família? Tem alguma situação com irmãos, alguma questão imobiliária, terrenos, né?
Tem situações do passado aí que tá meio, né, pendente, às vezes nesse momento as coisas vêm à tona que é para resolver. Lembra do jogo de cintura, tá? Esse é um ano para a gente saber jogar em relação à situação que a gente está vivendo. Conversa, troca ideia, tá? Depois observa as datas que eu vou dar lá naquele arquivo para você ir acompanhando o que, que tem aí de estímulo no seu mapa, porque não é a mesma coisa para todo mundo. Então, primeiro você vai pegar o que representa a área do seu mapa e conectar depois com a área de Mercúrio. Fazer uma historinha. O que, que eu fiz aqui? Elucidei dois exemplos, claro. Existem várias coisas acontecendo no mapa, mas primeiro foca nessa, tá? Agora, se você tem um ascendente em touro, bom, então a gente já tem esta área de gêmeos passando pela sua 2 ali, né, com esse Júpiter. Júpiter na 2 é legal, uhul! Vou ganhar na Mega Sena, porque Júpiter é prosperidade, é dinheiro, riquezas. Então, sim, pode ser um período bacana, principalmente se Mercúrio estiver bem posicionado. Agora, cautela, porque dinheiro na mão é vendaval, né? Às vezes a gente ganha sim, mas a gente gasta na mesma proporção, tá? Cuidar com o ganho de peso também, porque aqui tem uma casa que é aqui suporta, né? O corpo físico, tem a questão do metabolismo, tá bom? Sempre olhar, por exemplo, se você for fazer um grande investimento ou um grande gasto, olhar as taxas, negociar, não ir na lábia de qualquer conversinha bonitinha, gostosinha, né. É aquela coisa: "Ah, deixa eu ver, deixa eu ir atrás, deixa eu pesquisar, deixa eu pensar". Leia, releia, tá. Podem surgir oportunidades? Com certeza, Júpiter é benéfico, tá. Mas a gente tem que cuidar um pouquinho com, né, com os exageros, ter um pouquinho de cautela, principalmente quando a gente fica muito empolgado com alguma coisa, tá. Ao mesmo tempo, pode ser um período muito favorável para você diversificar a renda. Às vezes aquelas ideias que surgem, entre aspas, do nada, né, porque a gente sabe que nada vem do nada. Agora, você pode ter sim alguma ideia bacana e explorar essa ideia, e essa ideia te trazer um bom resultado, tá bom? Mas lembra que existe a questão do tempo, da adaptabilidade e o que eu falei lá no início, tá? Foco. Não adianta você ter uma ideia incrível e ela não sair da sua mente, não ser executada nunca, tá? E também não adianta você não ter constância nas coisas, certo? Ai, nossa, agora eu vou fazer tal coisa. Aí você faz 3 dias ou faz um mês e já quer um resultado, ou se compara com pessoas que já estão há 10 anos fazendo aquilo. Não, constância, foco. Jogo de cintura para você entender que às vezes a gente tem uma ideia incrível, mas quando você vai executar ela, a realidade te mostra que o caminho só precisa de um ajustezinho, tá bom? Bom, então você vai pegar essa sua área 2 e você agora vai conectar com a sua posição de Mercúrio no mapa, tá? Digamos que esse Mercúrio esteja na sua casa 9. Poxa, é um trânsito, é um movimento bacana para você, de repente, nessa questão de diversificar a renda, vem através de estudo ou de você investir, né, gastar um pouquinho do seu din-din nos seus cursos, tá. Mas aqui é diferente da casa 3. Os cursos da casa 9 eles são mais aprofundados, tá. Eles às vezes demoram um pouquinho mais, demandam mais tempo. Excelente momento para você se colocar em evidência, porque ali é uma área de júbilo do sol, a casa 9, tá. Então, assim, publicar, falar, palestrar, às vezes surgem oportunidades e pode trazer um bom retorno para você, tá. Viagens longas, né, às vezes, ó aqui os 2 pontos da moeda, né. "Ai, nossa, eu vou viajar, vou para o exterior, uhul, maravilha", beleza. Agora, cuidado com os gastos, que a gente se empolga com as brusinha, né. Então, aqui é, o que eu for investir tem um bom potencial para eu ter um ganho com isso, mas eu tenho que ter uma cautela com os exageros. Às vezes a gente quer o quê? Abraçar o mundo com as pernas, né. Quem nunca? Quem nunca abriu assim: "Nossa, agora esse ano eu vou estudar tudo que eu sempre quis, né, então eu começo a gastar, só que eu não faço os cursos". Não, você tem que fazer, tá, porque você pode ter colher um benefício sim do conhecimento que você utiliza. Agora vamos pegar um outro exemplo. Nossa, eu tenho então esse Mercúrio lá na casa 12. A gente sabe que pela astrologia clássica, a casa 12 ela é um pouquinho tensa, né. Eu teria um pouquinho de cautela, porque às vezes eu posso me empolgar nos meus gastos e ter um prejuízo. Às vezes eu posso, por não ter um controle, de gestão financeira, eu acho chato. Nossa, esse negócio de ficar fazendo planilha, meu Deus, a vida é muito curta. Uhul, só se vive uma vez, né. Cadê meu cartão?" Aí depois a fatura chega, tá. Aqui pode ser gastos ocultos, ou seja, aquelas pequenas coisas que eu não enxergo. Sabe aquela sensação quando a gente pega a fatura no final do mês, e diz assim: "Meu Deus do céu, onde que foi?" Aí tem um monte de coisinha pequena ali que você diz: "Meu Deus do céu, eu nem vi".
né. Agora, ao mesmo tempo, é um excelente momento, por exemplo, para você se dedicar a sabe aqueles assuntos, às vezes, que a gente precisa aprofundar, pesquisar, aprimorar? Às vezes, tem um conceito na internet que eu acho bem interessante, o modo caverna, não sei se vocês já ouviram, mas aqui tem muito disso, dessa conexão, porque a casa 2 ela é uma casa de isolamento, então eu pego um período de isolamento, por quê? Porque eu vou focar no que eu quero conquistar. Então eu não vou ficar perdendo tempo socializando em lugares que não me agregam, eu vou focar no que eu quero e às vezes para isso eu tenho que me fechar no meu mundinho, tá, porque a casa 2 e a casa 12 é um sextil, tá. "Ai Neme, eu não entendo nada dessas coisas que você fala", calma, tá. Eu só estou dizendo que aqui tem uma conexãozinha bacana, mas ela precisa ser desenvolvida. Então, "Ai meu Deus, está na 12, ó, que medo", não é assim, tá. Claro, a casa 12, a casa 8, a casa 6, elas têm uma tensãozinha maior, tá. Mas não quer dizer que elas não tragam bons resultados, tá bom? Então você pode, por exemplo, ser aquela pessoa que: "Nossa, eu quero assim, esse ano eu quero focar", até na 9 tem uma relação com isso. Concurso público, eu vou me isolar, mas ó, eu vou. Você tem um grande potencial, porque Júpiter é benéfico. A gente tem uma debilidade, às vezes as coisas que a gente precisa fazer, que a gente não se sente tão confortável, não gosta, mas depois a gente colhe lá na frente, tá? Então, a gente tem um potencial aqui. E claro, o mapa e os planetas, eles são ponteiros, tá. Ninguém vai passar a mãozinha na sua cabeça e dizer: "Ó, vou te dar tudo assim, sem você se esforçar". Até porque lembra que eu falei lá no início? Existe uma conexão direta com esse trânsito de Júpiter com Saturno. E Saturno, meu amor, não dá nada de graça para ninguém, né. Então assim, se coloca em movimento, tá. Bom, depois, se você tem o seu ascendente em Gêmeos, logo está em Gêmeos casa 1, certo? O que que é casa 1? Corpo físico, aparência, tá. O que eu gosto muito do ascendente é que é a nossa motivação primária. Às vezes as pessoas ficam a vida inteira procurando um propósito, e não enxergam o óbvio. Olha para o seu ascendente, olha para o cara que rege o seu ascendente, tá. Ali tem um puro suco da jornada da sua vida. Então aqui pode ser um momento muito legal de você explorar conhecimento, de você abrir o leque de opções na sua vida, tá. Mas para onde, Neme? Para onde tiver Mercúrio, a gente já vai falar sobre isso. É claro que o trânsito de Júpiter pelo ascendente, às vezes a gente expande o quê? A barriga. A gente pode até ganhar um pouquinho de peso, pode, inchar um pouquinho mais, né. Aqui cuidar muito com a questão mais infecto-contagiosa também, tá. Mas isso vai depender muito da posição de Mercúrio, tá bom. É um ano para você explorar, é um ano para você estar aberto aos novos projetos, às novas oportunidades, tá. É um ano para você entender para onde a vida está te guiando. Não fique preso: "Ah, mas é que tem que ser assim", porque Júpiter está muito ligado às nossas crenças, né. "Não, mas eu sempre acreditei que isso tinha que ser assim". E eu não vou mudar. E aí você tem todos os indicadores dizendo: "Se adapta, vai, seja um pouquinho mais maleável, porque você pode dar um salto", tá. Então entenda aqui que a gente tem essa questão do que te move. Pode ser um ano com muito estímulo, tá. Agora, a gente pode pecar também, de novo, aquela falta de foco, tá. Outro ponto importante, é um ano de negociar, de você saber utilizar a informação ao seu favor. Lembra que a casa 1 é literalmente, ó, você, tá. Outra coisa, use a sua capacidade de argumentação para gerar conexões, tá. Então, às vezes, se tiver, por exemplo, assim, um convite ou uma interação com alguém, porque que tá em oposição a 7, que é o outro, né. Entenda como que aquele elo, né, pode te trazer benefício. Networking, por exemplo, tá, mas olha para você, não faça tudo pelos outros também, né. "Ai, nossa, que egoísta". Não é, gente, aqui é meio que frase de Chapolin Colorado, como eu sempre falo nas minhas leituras de mapa: "Sem você o seu mundo não existe", tá. Mas agora vamos pegar aqui, nós temos então essa questão da casa 1 e digamos, ó, nós temos o corpo físico e digamos que, você tem esse Mercúrio na 6. Bom, então eu teria um pouquinho de atenção sim com a sua saúde, tá. A questão mais pulmonar, de novo, né, infecto contagioso, tá. Mas a casa 6 também representa o trabalho. Teria um pouquinho de cautela, sabe com o quê? Aqui em São Paulo a gente chama a famosa rádio peão, o diz que diz, que é a fofoquinha, tá. Agora, pode ser um grande indicador de uma mudança do ambiente de trabalho, ou os colegas de trabalho. Às vezes é o ambiente que muda, não necessariamente você mudando de trabalho. Pode ser, às vezes é literal, né. "Ah, eu mudei de trabalho", ou
teve uma reorganização na minha empresa e mudou muito os elos de relações com as pessoas, tá? Aqui, por exemplo, você organizar, ter um pouquinho de foco na sua rotina, por exemplo, com a casa 6, pode te trazer benefício, tá? Digamos que esse Mercúrio esteja lá na casa 11. Cara, a casa 11 é uma casa benéfica, tá? Falam-se muito pouco dos benefícios da 11. A 11 são o quê? Os ganhos, as bênçãos dos céus, e é onde esse Júpiter gosta de estar. Então, existe uma boa conexão. Pode ser um ano que você explorando, por exemplo, redes sociais, né? Você explorando grupos sociais, você se colocando em movimento para conquistar coisas novas, sabe? Às vezes vem um projeto do seu trabalho ou a sua empresa, a organização que você trabalha está com projetos novos, se envolva nisso. Aqui tem muito essa questão de ver e ser visto. Você pode ser excelente no que você faz, mas se ninguém sabe, entende? Então, tem uma questão de visibilidade pública quando a gente coloca na 11. Ai, me detesta aparecer. Pois é, eu também, sabia? Nossa, mas olha que para quebrar esse paradigma de aparecer aqui, porque eu sou super reservada, não gosto, não me sinto confortável, mas enfim, né? A gente é adulto. Então, tem coisas aqui que você pode explorar e você pode sim colher um benefício lá na frente. Agora, não quer dizer que a gente não precise se adaptar a um cenário. E se adaptar a um cenário que a gente não está muito acostumado gera um pouquinho de desconforto, tá bom? Mas, de novo, gente, somos adultos e a vida às vezes vai naturalmente mostrando qual é o caminho que a gente tem que percorrer para a gente ganhar mais, conquistar mais, tá? Bom, depois, se você tem o ascendente em Câncer, aí você vai ter Gêmeos na sua casa 12, tá? Ah, agora sim, então, Neme, meu Deus do céu. Calma, tá? Porque tem um aforismo que diz que o benéfico numa casa maléfica, ele suaviza o potencial maléfico da casa. Então, às vezes, pode ser um momento que te faz muito bem ser mais introspectivo, mais cauteloso, mais na sua. Pode ser um momento que você naturalmente quer ficar mais isolado, até para coordenar os pensamentos, tá? Inclusive com gêmeos aí, você pode ter essa natureza. Quando a gente precisa se recarregar, nossa, deixa eu ficar um pouquinho na minha aqui, organizando os meus botões, os meus pensamentos, as minhas coisas, tá? Agora, pode ter muita agitação, então pode ser um ano que a gente tem mais insônia, que a gente tem mais preocupação, que a gente sonha muito. Aliás, este é um ano que pode vir muita informação de maneira simbólica, subjetiva, não concreta, sabe? Assim, você está pensando em algo que você de repente tenha que resolver, e aí a pessoa vem e conversa contigo sobre aquele assunto, sendo que você nem puxou o papo. Aí você diz: "Nossa, mas por que que essa pessoa vem falar sobre isso agora?". Ou os sonhos, né, os sonhos eles vêm também com muita informação, tá. Se você gosta de meditar, nossa, esse é um ano que você vai estar assim, ó, conectadíssimo, tá. Agora, a mente, ela pode estar muito inquieta. Então, assim, o motorzinho interno, ele não para de girar. Aí, por isso essa questão, às vezes, da inquietação, da ansiedade, tá. Então a gente tem que cuidar um pouquinho também, porque bem ou mal uma casa 12, né. Cuidar com os exageros, tá, que podem levar, às vezes, algum tipo de prejuízo para o seu corpo físico, para o seu bem-estar mental. Aqui é uma casa de saúde mental, tá. Aqui, sabe aqueles momentos que a gente coloca a cabeça no travesseiro e fica pensando 200.000 cenários? Então, pensa em coisa boa, porque antes de dormir, é o momento que você começa a entrar num estado mental diferente, né, você vai deixando a mente mais aberta para sugestões, tá. Então pensa em coisa boa. "Ai, mas eu não vou ficar criando fanfic na minha cabeça", fica, cria, tá. Muito melhor que você ficar criando um monte de coisa que caraminhola, que depois você vai acordar no outro dia e ficar pensando nas caraminhola que você pensou, tá bom. Faça um exercício, toda vez que você pensar em alguma coisa que te deixa um pouquinho para baixo, pensa em 3 coisas opostas, diametralmente opostas, tá. E ó, maceta ali, tá, porque a nossa mente, ela tem que ser, trabalhada também que nem um músculo, tá. E com a casa 12 ativa, às vezes é um ano que a gente fica pensando um monte de coisa, tá bom. Agora, vamos conectar. Tá, Nemi, mas se eu tiver então o regente na casa 1, então o meu regente está lá em Câncer, bom, leva diretamente para o seu corpo físico. Cuidar então com o meu estado mental, porque ele afeta diretamente o meu físico. E às vezes questões até psicossomáticas, né, estresse, cansaço, às vezes a gente tem uma tendência, né, a exagerar o tom das coisas, a, sabe, colocar uma lente de aumento, né. Às vezes a gente se critica muito, né, se olha às vezes no espelho, na aparência, começa a se criticar muito, calma, tá bom? Agora, ao mesmo tempo, se tem mudanças internas, porque a casa 12 ela é uma casa muito interna, tá. Aqui pode ter um desabrochar no desenvolvimento para 2025, quando chegar lá nessa troca, né,
a partir de junho para frente, você vai olhar para trás e você vai pensar: "Caramba, como eu mudei". E eu mudei de dentro para fora. Aí são as mudanças realmente bem significativas, né. Porque a gente está sempre pensando: "Ah, o que que vai acontecer comigo?", quando na realidade é: "O que que eu posso fazer com esse momento?". Se tem vícios, tá, se tem coisas que você queira mudar, hábitos, aproveita, tá bom? Principalmente se você tiver essa conexão ali de casa um, porque você vai estar com muita, assim, muita disposição para mudar, tá. Só que vai exigir, não quer dizer que vai ser fácil, tá, só porque tá ali. Agora, e se esse Mercúrio estiver lá na 8, tá? "Ai, Nene, agora sim, então, meu Deus do céu, 12 conectou com 8, vou morrer". Eu tô rindo porque eu recebo muito dessas perguntas. Não, ó, a 12 ela tem um bom aspecto com a 8. É óbvio que você vai ter um pouquinho de cautela. "Nossa, vou fazer um investimento de alto risco, porque só se vive uma vez", sabe. Não, calma, né. "Ai, vou pegar um empréstimo, né, ne taxa? Nem sei que taxa que eu paguei, que juros que é. Não, nem vi isso não, porque, nossa, uma oportunidade, ó, veio o cara me deu uma oportunidade só para mim, porque eu sou especial". Não, não faça isso, vai atrás, investiga. Cuida muito com a informação que não está clara, porque tem coisa que a gente fica na dúvida, mas a gente acha: "Ah, não deve ser nada". Não, aqui pode ser alguma coisa, tá, então vai atrás, tá. Mas ao mesmo tempo, se você trabalha, né, de uma maneira bacana a questão do seu dinheiro, dos investimentos, pode ser um bom momento, tá. Mas é só ter um pouquinho de cautela nos excessos, tá. Outro ponto importante, aí depende muito do seu, né, do seu meio. É uma casa de ocultismo, de coisas ocultas. Então tem coisas que vêm à tona, eu fico sabendo, só que aqui tem uma casa de percepção que ela não é objetiva, então assim: não sei, tô sentindo o cheirinho de tal coisa". Ouça a sua intuição se você tiver essa conexão direta com a 8, tá. Porque assim, ó, seu GPS interno, ele vai estar que nem um radarzinho, tá. Bom, então aqui eu elenquei, claro, 2 possibilidades, existem várias, porque a gente tem 12 casas, tá, e depois, claro, tem aspectos, tem regências, mas a gente não vai para esse lado mais complexo ainda, vai ficar para o próximo vídeo, tá bom? Agora então vamos explorar o próximo ascendente, que é Leão. Leão no ascendente leva para uma casa benéfica, Gêmeos está na casa 11, que é uma casa de ganhos, de benefícios, de grupos sociais. Meu amor, é hora de você colocar a cara no sol, como dizem na internet, tá? Explore essa questão de negociação, né, de em termos de grupos, de organizações, networking. Se surgir convites para sair, saia. Se alguém pedir a tua opinião, dê, tá? Aqui você pode, às vezes, se envolver com projetos que aumentam na sua escala, pode aumentar os ganhos, é benéfico, com certeza. Mas a gente sempre tem um pezinho, porque sabemos que Júpiter aqui, ele pode aumentar e ele pode ser um pouco descoordenado. Então, cuidado com o excesso das coisas, tá? Mas tende a ser uma questão bem positiva, tá bom? Você pode também explorar essa questão de maior visibilidade do seu trabalho ou da sua persona mesmo, né. O resultado dos esforços da sua carreira, eles podem ficar muito mais evidente esse ano. Se você quiser fazer algum ajuste, vai estar muito favorável, tá. Então, por exemplo, se você tem esse ascendente em Leão, então essa Gêmeos aí na casa 11, você pode explorar, por exemplo, publicações em redes sociais, ensinar, né, levar um conhecimento rápido para as pessoas. Agora, e se Mercúrio estiver na 10? Bom, aí está literalmente ligado à sua carreira. Tem algum movimento acontecendo? Tem algum projeto novo? Tem alguma coisa que você queira desenvolver? Foca e lembra do tempo para dar para as coisas, né, trazerem um retorno. Não adianta você: "Ah, nossa, agora então tá, vou criar um, sei lá, vou criar um perfil Instagram, TikTok, né, que agora tem um monte de redes, e aí eu me empolgo, aí eu posto, sei lá, 1 mês, 3 meses. "Ah, isso aqui não dá certo, isso aqui não é para mim. Ah, olha, não tive retorno nenhum". Constância, tá. Cuida, assim, Gêmeos ele pode ser um pouquinho intermitente, porque ele é um signo mutável, né, e é ar, tá. Aqui, por exemplo, pode ser surgindo uma oportunidade, de repente, dentro de até dentro de um setor da mesma empresa que você trabalha, ou se você for autônomo, "Nossa, como que eu posso explorar melhor essa questão pública, né, mostrar o meu trabalho, o meu conhecimento, minha visibilidade", se esse regente está na 10, ele tem um foco muito importante para isso, tá. "Neme, se esse regente estiver lá na 7, então?". Bom, aqui pode ser literalmente projetos em parceria com alguém. Aí depende do seu contexto. "Ai, Nele, mas poxa, eu não faço parceria, mas eu sei lá, eu sou, não sei, psicólogo e eu atendo pessoas", casa 7. Aqui trabalhar essa dinâmica em grupos, dependendo se no seu contexto de vida, porque lembra que contexto é importante. Isso é plausível? Explora isso.
né. Você quer, de repente, lançar alguma coisa para um grupo específico, dentro de um nicho específico, dentro de um assunto específico, tá. E aqui envolve o outro, tá bom. Como é benéfico, né, até nas conexões com a 7, tem muito mais essa questão de apoio. "Ah, vamos fazer uma parceria, né, vamos sociedade", tá, do que necessariamente a questão mais tensa da 7, que seria inimigos, tá. Mas é sempre bom ter cautela, tá, porque bem ou mal, né, é um Júpiter conectado ali numa debilidade. Às vezes, sabe aquelas coisinhas, né, que ficam no ouvido? Não ouça o que os outros, né, acham. Foca no que você quer, tá. Bom, depois nós temos então Virgem, aí com o direcionamento de Gêmeos lá na 10. O que que é 10? Ah, é carreira! Ok, sim, é carreira, mas nem todo mundo tem carreira, tá? É assim, onde eu quero chegar? Como eu quero ser visto? O que eu quero conquistar? Qual é o legado que eu quero deixar? Qual é o meu status social, público? O que eu quero alcançar? No sentido de onde eu estou para onde eu vou. Então é um momento muito importante, até porque vejamos, aqui atinge, né, um estímulo com o seu ascendente, tá? Eu estou feliz no meu trabalho? Tem alguma mudança que eu gostaria de fazer? Nossa, nem me tem um projeto que está aqui há um tempão, mas não tenho coragem. Tem coragem, acho que eu não sou bom. Não, vai, faz um planejamento, vê realmente, tá? O processo que envolve, às vezes, para você conquistar algo, colocar algo em prática, tá bom? E faz o movimento, tá? Ai, Neme, eu não gosto de aparecer, eu não gosto de me expor, né? Gente, aqui pode ser só. A gente tem sempre essa questão da exposição da vida privada, né? Eu tinha muito isso, porque eu sou muito reservada, mas não, é a exposição do seu trabalho, dos seus talentos que você faz, tá? Então publica, fala, mostra, tá? Apareça. E se tiver alguma oportunidade, porque oportunidades podem surgir, né? Então, aproveita também, tá? Agora, e se esse Mercúrio estiver lá na casa 4, que é a oposição? Bom, às vezes essa mudança, essa reorientação, ela não é necessariamente na carreira, pode ser uma mudança literal, mudança de casa, de ambiente, algum borogodó na família de origem, tá? Cuidado com, de novo, com discussões, desentendimentozinhos, às vezes porque, de novo, a gente está vendo uma coisa com uma lente de aumento, às vezes nem precisa tanto, né? Se tiver, de repente, na casa 5, de repente você tem projetos que envolvem a carreira e a questão de talentos, habilidades, hobbies. Às vezes você descobre algum talento, alguma habilidade que pode ser muito benéfico na sua carreira. Se você tem filhos ou deseja ter, aqui também envolve eles, tá? Então pode ter uma conexão. Às vezes a gente percebe, por exemplo, eu percebi isso muito com a minha filha quando tinha ativações, né? Eu estava pensando só, o que que vai acontecer comigo? Literalmente aconteceu um movimento com a minha filha, tá? Então, se você tem e tá nas 5, às vezes é literalmente com eles, tá? Ai, nossa, tá passando por um processo de mudança na escola, com os amigos, tá sendo mais exposto nesse momento socialmente do que antes, né? Porque dependendo das idades também a gente vai tendo esses marcos, né, de desenvolvimento, tá. Bom, se você tem Libra, bom, aí você tem uma conexão em trígono, ou seja, um aspecto que flui, ar é movimento, ar é que tudo que está entre a Terra, que nós estamos aqui fixos, e o firmamento, né, então tudo que move a nossa existência. Excelente momento para você se movimentar no sentido de buscar mais conhecimento, pode surgir viagens. "Ai, Neme, eu quero viajar esse ano, tá favorável?", tá. "Ah, Neme, poxa, eu tô, sei lá, eu quero estudar para concurso público", tá favorável. "Ah, Neme, nossa, eu quero, fazer uma pós-graduação ou alguma coisa que me dê mais, né, assim, me torne um especialista em algum assunto", tá favorável. "Neme, quero estudar astrologia", muito favorável, tá. Aqui, qual é a questão dos signos de ar, né? É aquele movimento, e é muito bacana, mas de novo, né, ter um pouquinho de atenção para a gente ter o foco, tá. Aqui pode ser você também explorando situações novas em termos de publicação. "Ai, nem eu quero escrever tal coisa, eu quero publicar um artigo, eu quero, colocar o meu conhecimento em maior evidência para as pessoas". Excelente. Na astrologia clássica, o eixo 3 e 9 é o eixo da espiritualidade. Nem é mentira, eu ouvi falar que é o 12. Pela moderna sim, mas na clássica, tá. Por quê? Porque ali a gente tem na 3 o júbilo da lua e na 9 aqui é do sol. Aqui existe um caminho de iluminação. Esse pode ser um ano para quem tem esse ascendente, sabe aqueles momentos que a gente começa a repensar muita coisa na vida? O que a gente acredita, as coisas que nos movem, as nossas crenças, não estou falando de crença religiosa, só pode até ser, tá, porque é a 9, mas não necessariamente.
O que eu acredito que me move? É um ano de maleabilidade. Às vezes você começa a pensar diferente, acreditar em outras coisas, expandir tanto a tua visão de vida, a tua filosofia de vida, que quando terminar esse trânsito, você vai olhar para trás e você vai dizer: "Nossa, mas quem que eu era? Quem era aquela pessoa?", né. Nossa, pensei mudei tanta coisa na minha vida e aqui tem um potencial bacana, tá. Agora, lembra que a gente tem que conectar com o Mercúrio. Então vamos lá. E se Mercúrio estiver na casa 2? Bom potencial para a questão financeira. Aqui tem uma certa diferença, por exemplo, de estar na 2 e levar para 9, né, ou de estar na 9 e levar para 2. Naquele outro caso, eu ainda tinha que explorar muito do conhecimento. Às vezes, nesse caso aqui, eu já tenho conhecimento. Tem coisas que você sabe, que você domina e que de repente só você não enxerga como um potencial de diversificação de renda. Tem coisas, habilidades, conhecimento, que às vezes, se você tem uma conexão direta com a questão financeira, você pode explorar sim, tá. Pode ser também algum tipo de conhecimento que te leve a algum tipo de negociação que seja benéfica para você, tá. Agora, e se você tiver, esse regente, digamos, lá na casa 4? Bom, aqui então nós temos essa questão de, às vezes, se você, por exemplo, tem pessoas às vezes que estão morando fora do Brasil, elas voltam, né. Às vezes: "Não, Neme, nossa, eu não tô, mas eu quero muito, viajar, eu quero ter uma experiência internacional, mas poxa, eu fico às vezes pensando muito, poxa, minha família, nossa, eu tenho uma certa dificuldade, né, de deixar nem que por um tempo o meu lugar, as minhas coisinhas", né, e às vezes pode ser um ano que surjam oportunidades para você entender que às vezes tem coisas que são temporárias, porque elas podem abrir muito teu leque de oportunidades lá na frente, tá. Bom, aqui nós estamos só olhando então o ascendente, a área que está Gêmeos e aonde está Mercúrio, você já está entendendo a lógica, né. Este é o primeiro passo, tá. Agora, se você tem um ascendente em Escorpião, para onde que vai Gêmeos? Opa, Gêmeos está lá na sua 8, tá. Vou te perguntar para ver o que que esse trânsito pode elencar. Como que você está tratando seu din-din? Mas não é só o seu din-din próprio, que eu ganho, que eu gasto, mas tudo que envolve em outras pessoas. Tem alguma questão de herança, pensão, dívidas, impostos, né? Tudo que tem acordo com outras pessoas. Nossa, Neme, eu tenho uma sociedade sim, a gente está querendo fazer uma baita de uma mudança, um investimento financeiro. Tá bacana? Tem ênfase, sim. Se tiver um bom aspecto com Mercúrio, bacana, mas de novo aquela questão de saber negociar e não olhar as coisas só no macro, tá? Pra gente não dar um passo maior que a perna, né. Às vezes, é aquele ano que eu brinco que você não precisa buscar informação não, cai na sua no seu colo. "Nossa, como que você ficou sabendo de tal coisa?". "Não sei, só sei que eu sei". Ou eu estava lá numa situação, de repente alguém me trouxe essa informação. Porque a casa 8 ela é uma casa de situações ocultas, ali tá ligado a Mercúrio, então às vezes uma informação que eu não sabia, tá, ou eu fico sabendo, né. Agora, a 8 ela é um pouquinho tensa, tá, então de novo, cuidar com o gasto, se você for pegar um financiamento, se você for fazer uma dívida, tá. Não confiar em qualquer coisa que as pessoas falam, sabe, às vezes elas estão querendo te conduzir a pensar em algo, né, então ter um pouquinho de cautela. Aqui, claro, a gente tem, na casa 8 assuntos tabus. O que que é um assunto tabu? Esses dias eu falei lá não sei se foi no Instagram, agora no TikTok, mas, eu falei: "Ah, casa 8 de assuntos tabus", as pessoas não sabiam que era assunto tabu. Então, o que que é assunto tabu? O elefante branco na sala. Aquele assunto que dependendo do meio onde você vive, tá, ele é desconfortável. "Ai, não gosto de falar sobre isso". E aí vai depender, porque tem assuntos que podem ser um tabu pra mim, mas não são pra você. Nem sexo é casa 8 só se for um tabu. Sexo é casa 5 é prazer, é alegria, é de onde vem a concepção de um filho, tá. Se o sexo é um tabu pra você: "Oh, meu Deus, oh, não posso falar sobre isso. Ai, que horror!", aí sim é casa 8, tá. Então tem muita coisa que pode ser tabu. O próprio dinheiro é um tabu, as pessoas não gostam de falar sobre dinheiro. Tem muito casal que se separa porque não conversa sobre a situação financeira, tá. Inclusive aqui como nós temos uma questão da 8 ligada, né, diretamente à casa 2 da 7, se tem alguma coisa desconfortável no seu casamento, sabe, aquela quer ver o que que é tabu para casais aí, quem é casado lá 15 anos, 20 anos? Sexo. Chega uma hora, não é mais como era, e ninguém fala sobre isso.
Aí vai virando aquele elefante que era pequenininho e ó, aumenta. E aí quando aumenta, chega numa proporção que ninguém mais conversa, e aí estoura, as pessoas se separam. Então, são esses assuntos desconfortáveis. Tem alguma coisa no seu casamento que tá desconfortável de falar? Pode ser qualquer coisa, tá? De novo, o que pra você já tá bom. É o ano que seria interessante ter um pouquinho de coragem e pelo menos tentar administrar, porque lembra que aqui Júpiter aumenta na proporção das coisas. E às vezes uma coisinha que antes estava pequenininha, ela pode aumentar uma proporção e desorganizar, tá, as coisas. Agora, vamos lá. Temos uma casa 8 e aí nós temos Mercúrio na 10, tá. Bom, aqui então nós temos um assunto de 8 que leva diretamente para casa 10. Às vezes pode ser literal, você trabalha com a área financeira. "Ah, eu sou contador, eu sou advogado tributarista", eu vejo muito isso quando eu faço mapas nas minhas leituras, que tem muita coisa na 8, né, as pessoas morrem de medo: "Ai, vou morrer", todo mundo vai morrer um dia, meu filho. "Ah, não fica com medo disso não". Agora, às vezes são pessoas que trabalham, por exemplo, tem uma pessoa que faz mapa comigo há muito tempo que é CFO, né, então ele é o cancan lá de uma multinacional na área jurídica. Na área financeira, desculpa. Ah, tem pessoas, então, dentro da área jurídica que trabalham com contratos e tributário, também, tá. Então, também pode ser algo que você faça quando tem essa conexão da 10. Agora, pode ser também alguma informação que antes era sigilosa, então cuidado muito com dados confidenciais, né, ou sigilosos, se você trabalha com isso, porque aqui tem essa questão de exposição quando vai para 10 também, tá. Agora, digamos que a gente tem então lá na 4. Bom, vou fazer um financiamento imobiliário, às vezes é muito literal, tá. Nossa, tem alguma questão de inventário da minha família que tá meio há um tempão já meio enroscado, pode ser um ano que esse negócio comece a andar, tá, a gente sempre sabe que isso demora, né. Agora, pode ser também aquele ano que a gente começa a descobrir taxas e mais taxas. "Nossa, achei que a gente tivesse pagar todas as minhas guias", apareceu mais uma. "Poxa, vai ter mais um imposto aqui", sim, estamos muito servidos de impostos neste país, né, para onde vai aquela que é a grande questão. Então, às vezes, pode ser, essa questão, mas mais ligado com na 4 a um processo familiar, às vezes pode ser um imóvel, um terreno, né, alguma coisa do passado que volta ali, né, pra gente resolver, tá. Bom, depois vamos ao ascendente Sagitário, tá. Para onde vai essa área de Gêmeos? Relacionamento. É o outro na sua vida. Lembra que a casa 7 é relacionamento amoroso, mas não só isso, tá? Ah, é o casamento? Não necessariamente. Parcerias. Se você é uma pessoa que tem esse atendimento um a um, casa 7, o teu público, né? É o teu cliente, mas também pode ser, por exemplo, o teu competidor, tá? O teu sócio, pode ser aquele famoso ranço. Nossa, não sei, não bateu santo com essa criatura? Pode ser um ano que isso aconteça com mais frequência, tá. Agora, Neme, então "Nossa, tô solteira, será que agora vai?" Pode ser que sim, é um Júpiter abrindo ali, tá. Agora esteja aberto ou aberta, né, para as relações. Por quê? Porque às vezes a gente vai construindo também, né, muralhas e depois ninguém mais entra ali, né, tem que bater na sua porta para entrar. Não, esteja aberto, interaja, troque, né. Aqui é o eixo do um, né, do eu e do outro, né, do 1 e 7. Então, eu e você. Lembra que aqui Júpiter rege a casa 1, né, então existe uma questão de interação muito intensa esse ano. Agora, você concorda comigo? Se você ficar trancado em casa, bom, pode hoje em dia tem interação por redes, né, mas assim, faça a sua parte também, tá. Estenda, né, a conexão com o outro, tá. Pode surgir, muita oportunidade de parceria, de aliança, de sociedade, tá. Projeto em conjunto com alguém, às vezes não fazer algo totalmente sozinho, tá. Mas vamos lá, e se Mercúrio estiver na sua 10? Bom, aqui pode ser literalmente uma parceria de trabalho e carreira, né. Ou, nossa, Neme, não, já tem uma sociedade, pode ser você, de repente, em sociedade, lançando alguma coisa totalmente nova que traz essa visibilidade, tá. Ou você fazendo um ajuste dentro dessa sociedade, negociando, tá. Se for, por exemplo, a questão do casamento, nossa, Neme, mas aí não tem nada a ver, né, porque casa 10, pensa que a casa 10 é para onde eu vou. Às vezes pode ser alguma coisa que você e seu cônjuge estão conversando que vocês querem conquistar dali para frente juntos. Aliás, é um momento bem interessante, por exemplo, se tem essa conexão com a 10, o que que a gente quer quando está com outra pessoa? Você conversa isso com o seu cônjuge, com a sua contraparte? Qual é o propósito dessa relação? Por que que a gente está junto? Para onde que a gente vai? O que que a gente quer conquistar? Qual é o nosso próximo passo, tá? Opa, que lá vem DR, né. Não, mas é importante. Aqui quem já teve relacionamentos muito longos vai entender o que eu tô falando. Às vezes a gente cresce, a gente começa juntinhos ali, empolgação, uhul! A gente se une, aí a vida vai colocando a gente começa a viver vidas paralelas. E chega uma hora que mesmo você estando numa relação, mesmo às vezes morando no mesmo ambiente, você já não tem mais conexão com a pessoa, né, a gente vai, ó,
vivendo vidas à parte, né. Aqui, por exemplo, pode ser um excelente momento para reconectar. "Espera aí, vamos sentar, vamos conversar? Para onde a gente está indo?", né. Então, aqui quando a gente tem esse direcionamento para 10, eu sei que a gente sempre pensa a primeira coisa em carreira, tá, mas lembra que nem todo mundo tem carreira, e quando tem outras conexões, a gente tem que fazer essa historinha, conectar com o ponto, tá. "Neme, mas e se for então casa 6?". Bom, aqui pode ser as relações, a parceria, literalmente no seu ambiente de trabalho, tá. Como que é o seu ambiente de trabalho? Como que é a cultura da empresa que você trabalha? Como que é essa interação com seus colegas? É gostoso? Tem muita fofoca? Tem alguma coisa ali, por exemplo: "Nossa, nem minha empresa está mudando muito, eles estão reorganizando. Não, olha, a gente estava, sei lá, no". Agora tem muito dessa discussão, né. A gente estava no ai, gente, me faltou a cabeça agora. No home office, e agora querem voltar, né, a galera tá indignada. Querem fazer híbrido, né, querem que a gente volte para ter essa questão com os colegas de trabalho. Às vezes a mudança, ela não é diretamente você mudando, mas o ambiente, né, às vezes alguma coisa que, mesmo que você não queira, você é obrigado, né, porque a casa 6 ela é uma casa das coisas, porque assim, a gente tem essa uma certa romantização, né. "Ah, é o trabalho", mesmo que você trabalhe com o que você ama, nem sempre você vai estar disposto, né, que é aquela coisa que eu tenho que fazer todo santo dia naquela rotina, tá bom? Então a gente pode ter uma mudança brusca de rotina também, tá. Bom, depois a gente tem Capricórnio, Caprica com Gêmeos na 6. Aqui diretamente tem a questão da saúde, tem um pouquinho de atenção, tá. Ah, às vezes, também pode ser um momento favorável, porque é um Júpiter, a gente ir atrás. "Nossa, Nene, faz um tempão que eu não faço nenhum exame". "Ah, check-up, nem sei o que é isso". Aproveita, Júpiter está passando pela sua 6, vai atrás, faz exame, faz check-up. "Ah, eu quero mudar, eu quero fazer uma mudança de rotina para eu ter um benefício na minha saúde". Faça, perfeito, tá. Seja maleável com a sua rotina, tá bom. Pode surgir, às vezes, oportunidades dentro do ambiente de trabalho, mas tenha um pouquinho de cautela, porque é uma casa 6, é um Júpiter em debilidade, tá. Tem um pouquinho de atenção com as pessoas ali que te cercam, não é pra ficar criando paranoia, tá, só pra ficar esperto, né. Bom, aqui a gente tem então uma casa 6, por exemplo, se Mercúrio, desculpa, tá lá na 10, bom, aí da 6 eu conecto direto com a 10, aí é realmente a questão da rotina do trabalho e a carreira. Pode ser uma mudança na empresa, ou você com uma proposta nova de trabalho, ou você querendo mudar, querendo dar um próximo passo aí para o seu trabalho, para a maneira, porque a casa 6 também é a maneira como eu executo o meu trabalho. "Ai, nossa, eu estava fazendo tudo sempre assim, agora eu quero mudar, não aguento mais, quero explorar coisas novas", perfeito, tá. Com a casa 10 pode te dar um novo norte, um novo direcionamento. Ou às vezes também pode ser um ano em que o seu trabalho ele é exposto, ele fica em maior evidência, tá. Agora, e se tiver lá na 12, que é uma casa oculta, que é uma casa escondidinha? Às vezes eu posso colocar muito esforço e, poxa, ninguém vê, né. Às vezes pode ser porque aqui é um eixo um pouquinho tenso, tá. Ter um pouquinho de atenção quando a gente, ai, sabe quando a gente, perdão da palavra, tá, quando a gente tá de saco cheio. "Ai, eu quero só me isolar, eu quero ficar na minha, não quero mais explorar nada, eu quero ficar só no meu mundinho", tá. Porque às vezes isso vira uma espiral e depois a gente não consegue sair dali, tá bom. Pode ser às vezes, dependendo do seu trabalho, trabalho de bastidores, né. Eu não fico na frente, mas ó, tudo aqui está rodando por minha causa, né. Às vezes tem, por exemplo, uma sociedade, às vezes tem a pessoa que aparece, tem a pessoa que está fazendo tudo atrás, essa pessoa de casa 12, tá. Então pode ser coisas do trabalho que eu faço, em off, né. Ninguém vê, mas eu tô lá, ó, tá. Outro ponto aqui, claro, ter um pouquinho de cautela com a saúde, com internações, tá bom. Então nós temos agora Aquário. Aquário é legal, porque Aquário vai o quê? Gêmeos vai para 5. E a casa 5 é a casa da criatividade, a casa do talento, é a casa do lazer, é a casa do prazer, né. É a casa da diversão, é a casa dos hobbies, dos filhos, da nossa criação, tá. Excelente momento, se você já tem hobbies, explora isso, sabe. Dê isso para você, né. "Ai, Nene, eu não sei qual é o talento que eu tenho", pode ser um ano em que isso começa, assim, ó, a ser escancarado. Pergunta para as pessoas ou observa, no que as pessoas sempre vêm te consultar, perguntar, ou no que elas te identificam como algo, sabe aquela coisa, a gente tem sempre, né. "Ah, isso é da Nene", ou "Nossa, isso aqui é da Jo, ah, isso é tão da Joana", né. "Ai, mas nossa, isso é do Marcelo".
Tem coisas que a gente faz tão bem que a gente não percebe, pra gente é tão lugar comum que a gente nem valoriza, tá. Explore hobbies, talentos, habilidades, se você tem um potencial artístico, tá, se tem coisas que você gosta. É uma área de contatinhos, tá. Momento Tinderelo bombando, tá. Então assim, crushes, peguetes, eu nem sei mais como é que se fala que eu tô velha, tá, mas assim, isso, tá bom? Namoros, o início das coisas, tá? "Ai, Neme, mas eu sou casada". Ótimo momento para resgatar o amor da relação. Principalmente aquela relação que já tá desgastada. A gente olha pra 5 para resgatar a 7, né? A 7 já é quando tem toalha molhada em cima da cama. A 5 ainda quando tem aquele: "Ai, que gostoso estar com essa pessoa", né? Tão diferente dos outros, aí depois você vai casar 7 você vê que é tudo igual. Ó, para quem está aí, claro, né, em idade reprodutória, é um indicador de filhos. "Ai, Nina, mas eu não quero". Então, estamos no século XXI, só se cuidar, né. Bom, mas e se eu tiver, então, essa conexão, por exemplo, das 5 com a 11? Meu amor, aproveita para entrar todas as rifas que você puder. Não, brincadeira, vai que eu não posso incentivar. Mas pode ser um ano de sorte nesse sentido, assim, sabe. Eh, Aqui também pode ser você mostrando seus talentos publicamente. "Ai, nossa, eu sempre tive um hobby aqui. Ai, mas que vergonha, né. Eu não vou mostrar para ninguém". Aí, de repente, alguém vê e: "Nossa, que incrível!". Entende? Você pode ser colocado em exposição por alguma coisa que você tem alguma habilidade. Se você tem algum hobby, se você tem alguma coisa que você queira explorar e que você queira colocar em evidência, com esse posicionamento, a cada 10 vai, tá? Não fica esperando o momento certo, a hora certa, o periquito, o papagaio, o governo, faz a sua parte, tá bom? Agora, se você tem, por exemplo, na 9, às vezes pode ser alguma coisa como, por exemplo, um hobby, e aí você diz: "Nossa, eu vou estudar mais sobre isso". Quer ver? Às vezes a astrologia é um hobby para você, mas aí esse ano você diz: quer saber? Eu vou entender esse balacobaco com além de signo solar. Vou sair dessa história de que touro taurino é possessivo ou comilão. Vou realmente entender o que é astrologia. Mas antes era um hobby. Depois, né, com se a direcionamento está na 9, é: "Nossa, eu vou explorar isso". O que também poderia ser viagens de lazer, né. "Ai, eu vou estou estressada, vou para Nova York". Pode ser isso também, tá. Existem várias possibilidades. A astrologia não é um joguinho de um é igual a um, é um igual a infinitas possibilidades e que sempre dependem, claro, do contexto da pessoa, né. Bom, e aí nós temos o último signo do zodíaco, da roda zodiacal, que é Peixes, tá. Peixes joga os assuntos, então, deste Júpiter para 4: família, lar, imóvel, propriedade, situações do passado. "Ai, nossa, Neme, tem uns borogodó acontecendo na minha família". Então, esse é um ano da né, que as coisas podem aumentar numa proporção. Se tiver muita discussão, muita briga, né, ter um pouquinho de atenção e cautela. Às vezes pode ser literalmente o momento que você muda, né, muda de ambiente, muda de lugar, muda de casa, quero fazer uma reforma, quero, sei lá, quebrar essa parede, aumentar aqui as coisas, pode ser algo assim, tá. Agora, dependendo da posição de Mercúrio, quer ver? Digamos que, esse Mercúrio esteja lá na 7, aí as relações familiares mesmo, tá. Aí vai depender muito do contexto, né, pode ser às vezes simplesmente: "Nossa, estava meio afastada e esse ano eu comecei a ter uma dinâmica muito mais interativa com os meus familiares", né. Ou como a casa 7 é o cônjuge: "Nossa, eu conversei com fulano e a gente decidiu que a gente vai mudar. A gente vai mudar de casa, de bairro, de cidade", tá. Pode ser um projeto junto com alguém, tá bom. Agora se esse Mercúrio tiver de repente lá na 5, né. Pode ser o aumento da família, né, então pode ser literalmente mais crianças surgindo, mas às vezes a gente interagindo com mais crianças naturalmente, tá. Aumenta, né, esse círculo familiar ali. Pode ser às vezes eu executando ou buscando projetos que eu possa fazer de casa, né, de home office, trabalhando às vezes da minha casa, né. Se tem uma questão às vezes de 6 para 4, tá bom? Então o que que eu fiz aqui? Levantei hipóteses, tá. Não sei da sua vida, não sei o que você faz, não sei se você é taurino, libriano, virginiano, tá bom. Esse é só o primeiro passo, tá. Esse é introduçãozinha, perceba. O que que representaria de Gêmeos para você, de acordo ali com o seu ascendente. Pensei, refleti, analisei, ok, agora eu vou construir o próximo passo que é onde está Mercúrio no meu mapa. Então eu tenho 2 áreas que se conectam, certo? Agora, eu fiz um arquivo que está aqui no link da descrição, tá. Eu vou dividir aqui ele com vocês, pra gente
completar juntos, tá? Aí o que que você vai fazer? Você vai preencher e você vai pensar, tá, mais ou menos dessa maneira que eu pensei, tá bom? "Ai, Neme, não consigo, é muito difícil". Não é, gente, não fica ansioso. Sabe o que que eu percebo às vezes? A gente tem medo de errar, né. "Ai, mas e se eu nossa, e se eu der uma hipótese errada?". Porque a gente tem essa ideia, né, que a astrologia é dom, que a astrologia, nossa, ela vem assim, ó, canalizei, terceiro olho. Não é, gente, astrologia é estudo. Tá? Eu não tenho dom, não tenho canalização, não tenho nada aqui, tá? Então, assim, é estudo. É cansativo, não é sobre signo solar, tá bom? Então, às vezes, a gente precisa, né, parar para estudar, tá bom? Então aqui, se você clicar no link abaixo, você vai baixar esse arquivo, que é um PDF editável, tá? Você pode preencher, que na realidade é uma folha de apoio para você pensar tudo isso que o vídeo ensinou, tá? De acordo com o seu mapa. Então, pega seu mapa, pega essa folha para a gente preencher juntos aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro você vai avaliar o trânsito de Gêmeos, né? Do signo de Gêmeos. Então, primeiro você vai pensar, onde que tá Gêmeos no meu mapa, tá? Então, digamos, tá na casa 7, ok. Aí aqui tem uma questão. Nossa, Neme, eu tenho signo interceptado, eu tenho planeta confinado, o que que eu faço? Oh, meu Deus. Usa signos inteiros, tá? Se você não entende a diferença de sistemas de casa e quer saber mais, pode clicar aqui que vai te levar para um vídeo que explica, tá? Então, o que é signos inteiros? Por exemplo, eu tenho um ascendente em Áries, toda casa 1 é de Áries, tá? E não vai ter essa questão de interceptação, tá bom? Porque dependendo do sistema de casas, muda a interceptação também, tá? Então, eu tenho na casa 7, ok. Aí eu vou nessa mandalinha aqui, ó, tem uma colinha. O que que é casa 7? Parceria, sociedade, cônjuge, relacionamento longo, interação com as pessoas, inimigos. Ok. Então eu já sei que o borogodó do meu mapa, na minha área da vida que vem com ênfase, é questão de relacionamentos. Não só amorosos, mas parceria, alianças, né? Ok, entendi. Refleti. Agora eu vou parar e vou refletir sobre a minha vida. Como que tá essa área? Tristeza, mas enfim, refleti. Aí eu vou agora para o parte 3. Eu tenho que conectar com o meu Mercúrio natal, certo? Certo. Então, meu Mercúrio tá natal, tá na casa 9, né. No meu caso, ele abre um estélio, tem um monte de coisa, tá. Mas eu vou ter que conectar a 7 com a 9. Então eu vou pegar, lá na minha colinha, eu tenho parcerias e eu tenho uma questão, por exemplo, de contato com o exterior, de ensino aqui também, faculdade, pós-graduação, concurso, religião, né, justiça, espiritualidade. Aí deixa eu pensar, bom, eu tenho uma questão na justiça que está pendente e que não é que é com uma pessoa que, né, então ok, pode ser que tenha um movimento nesse negócio aí, tá. Então perceba, ó, nossa, eu tenho uma parceria boa, então eu posso então fazer uma parceria com alguém e lançar um curso ou ensinar alguma outra coisa. Eu posso eu também, né, viajar com alguém. Posso, tem que só achar esse alguém ainda, mas poderia ser uma possibilidade, tá. Então o que que você vai fazer? Você vai pegar os assuntos que estão ali, contar uma historinha na sua cabeça com onde está seu Mercúrio, tá. Pega essa mandala para te ajudar a explorar isso, tá bom. Agora, aqui ó, nesse quadrado você pode nesse retângulo, né, você pode escrever, tá. Então tá, então eu tenho na casa 7, bom, então eu tenho potencial de repente fazer uma parceria. Opa, parceria para algum curso, né, que está dentro da minha área, tá. A área 9 leva para astrologia também. De repente, explorar com algum parceiro, algum a algum assunto novo, porque a casa 9 é de publicações também, tá. Então perceba o que eu estou fazendo aqui, eu estou pegando a casa 7, pegando ali e conectando, tá. Cria uma historinha e levanta as hipóteses para depois você fazer o quê? Essas datas aqui, você vai, pegar, anota no seu caderninho, né, se você faz o nota astral, anota no nota astral, você já tem todas elas, mas para a gente explorar juntos, tá. E aí é o seguinte, tá, tem todas aqui para você ir acompanhando, mas eu quero que você fique atento, primeiro, então, com o movimento que vem, ó, esse Júpiter vai entrar em Gêmeos a partir do dia 25 de maio, né, e ele vai fazer, então, uma conjunção com Mercúrio já no início de junho e depois Marte vai entrar a partir ali de julho, em Gêmeos e ele vai conjuntar com Júpiter
no meio de agosto, tá? Esse é um momento muito importante, porque a gente vai ter uma conjunção, de Marte e Júpiter ali, tá? Então bem conectados, tá bom? Pode ter aquele momento de sabe aquele momento de mudança, de às vezes, um pouco tenso no sentido de a coisa acelera, tá? Vai depender aí da conexão do seu mapa, tá? Mas assim, tenha jogo de cintura. Aí, o outro ponto também que pode ser relevante, tá, vou só pegar alguns aqui, eu acredito que é muito essa quadratura, lembra que eu falei que a gente tem Saturno passando por Peixes e a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma quadratura com Saturno, né, então a gente tem ali do dia lá 19 de agosto, né, bem perto da minha revolução solar, e depois, novamente, cutucando essa área, que você já fez o link lá, no final do ano, tá? Com um Júpiter retrô, aí ele voltando e cutucando de novo esses assuntos que às vezes surgiram ali em agosto, tá? E que tem a ver com o quê, Neme? Com tudo que a gente está conversando até agora, né? Faça favor. Então, vai lá no seu mapa e vê para você saber, de acordo com o seu mapinha, o que que pode ser. Tá certo? Então, se você quiser esse documento, esse arquivo aqui, só clicar embaixo, faz um download, guarda contigo, tá? Este é o vídeo introdutório, nós vamos ter um avançado, intermediário avançado, que é aquele descruzamento, um monte de risco, né? Que uns adoram, outros detestam, tá? Para a gente poder cruzar vários pontos, tá bom? Então, se você é bem iniciante, se você conhece alguém ou estuda astrologia, né, com algum amigo, ai, gosta, né, vamos ver no mapa do fulano, do Beltrano, assim que a gente aprende, né? Divide esse vídeo se você gostou, tá? Com essa pessoa, estudem juntos, tá? Porque a prática é que faz realmente a gente dar o próximo passo. A astrologia é uma linguagem, a gente só se torna fluente praticando, tá bom? Então compartilha com as pessoas que gostam de astrologia, quem quer aprender, quem você está estudando junto, né? Se você tem algum colega, ai, vamos entender melhor aqui o meu mapa, o seu mapa. Levante as hipóteses juntos, porque às vezes duas cabeças pensando juntas, né? Tem coisas na nossa vida que a gente tem um pouquinho de dificuldade, que a gente está imerso. Às vezes seu amigo diz assim, ô fulana, mas tá claro que é tal coisa. Olha lá, aconteceu isso aqui, então pode ser tal coisa, tal coisa, tal coisa. Uma visão de fora, às vezes, ajuda muito, tá bom? Bom, espero que tenha sido útil. Coloca aqui nos comentários se foi útil para você, se você gosta de vídeos assim. Eu sei que ele fica um pouquinho longo, né? Porque vai pelo ascendente, tá? E eu quero que você pratique, tá bom? Então coloca aqui, Neme, ó, o que que eu pensei? Eu tenho na 7 o meu Mercúrio, então tá na 8, eu pensei em tal coisa, tá? Vai praticando, não tenha medo, tá bom? A gente vai assim, ó, lapidando o nosso astrologuês com isso, tá? Levantando hipótese e depois fazendo, claro, a verificação com essas datas, o que que aconteceu, o que não aconteceu, o que que se desenvolveu. Tá certo? Até a próxima!